E a informação das ligações que a Dani traz é do Paulo Motorim. Então, gente, a gente precisa estar todo mundo junto, senão vai virar o noticiário político, essa cobertura sensacionalista do caso do filho do presidente, ou esse absurdo envolvendo o Flávio Dino, que o Reinaldo também aponta lá no Metrópolis. Acho que nesse caso, sim, o ministro foi exposto à perseguição. Eu acho que interessa à imprensa. Volta do diploma, eu realmente. Aliás, o ministro Gilmar Mendes também, nessa conversa com os jornalistas, ele chegou a dizer que ele não acha que seja o caso. Né? No caso em particular, o ministro comentou, envolve uma série de crimes, de más práticas, daí a necessidade do combate. Todas as prerrogativas que se dão em relação às mais diversas profissões. Veja, por exemplo, do advogado. Toda hora noticiam busca e apreensão em escritórios de advocacia. Isso pode ocorrer quando há elementos fortes indicando prática de crime. Ninguém está livre. Né? Agora, é preciso saber, tem muita gente praticando coisa que não é jornalismo. E acho que interessa ao jornalismo fazer esse debate. Não, eu não acho que a volta do diploma seja um caminho. Eu acho que, nesse caso, sim, o ministro foi exposto à perseguição. Eu acho que interessa à imprensa. Volta do diploma, eu realmente. Aliás, o ministro Gilmar Mendes também, nessa conversa com os jornalistas. Eu acho que a obrigatoriedade do diploma tem que voltar. E tinha que ter voltado faz tempo. Que nós perdemos o critério. Eu carinhosamente divirjo do Reinaldo nisso. E o grande problema é o que a Cristiana Nogueira tá falando aqui no nosso chat. Chama-se André Mendonça. Chama-se Cássio Nunes Marques. Chama-se a gente ter vergonha na cara de entender que aquele fuzuê pra cima do Alexandre de Moraes e do Toffoli, e eu não tô dizendo que não tenha nada errado num resort e no contrato de advocacia, aquele fuzuê acabou incensando, para usar uma expressão da Dani Lima, acabou incensando um bando de insensatos que são esses ministros conectados com o bolsonarismo, que estão subvertendo a justiça, que estão subvertendo o processo eleitoral, que estão abrindo caminho para uma tentativa de golpe. Nós temos que entender que de pano de fundo disso tudo, a gente não está falando de Lulinha e de Dark Horse meramente. A gente está falando de um atentado à soberania brasileira. É a soberania brasileira que está em xeque. E aí há uma manipulação política, nesse caso, que o Reinaldo explica muito bem nesse vídeo. Eu diria certificação, não necessariamente um diploma, apesar de entender que um diploma universitário representa um grande acúmulo de conhecimentos. Eu acho que tem que ter um dos dois, Fernando. Tem que ter um dos dois. Se o cara não tiver diploma de jornalista, a empresa tem que bancar um cursinho, e eu acho que o Estado pode fornecer um cursinho. A gente aqui no canal da Folha TV, as pessoas que são membros, Fernando Graton é um deles, eu tenho um curso básico de jornalismo, para quem não sabe nada da área, e a gente vai começar a fazer, eu vou gravar nesse final de semana, um curso sobre a história dos veículos de imprensa. E a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, a gente precisa saber, para poder efetivamente tocar isso. E aí o Reinaldo fala sobre a manipulação política no caso do Lulinha. Vamos lá. Minhas caras, meus caros, eu tenho afirmado faz tempo, olha aí. A Procuradoria-Geral da República pediu que as investigações sobre o Lulinha, os inquéritos, sejam enviados à primeira instância da Justiça Federal, porque inexistem pessoas com prerrogativa de foro, que, portanto, manteriam a investigação no Supremo. E a assessoria do Mendonça, que é muito boa, muito eficaz, já espalhou para a imprensa que ele não vai abrir mão, porque, afinal de contas, pode ser que apareça alguém com foro. Como é que é? Então, agora o foro é definido pela potencialidade de aparecer alguém com foro, sendo que a própria Polícia Federal não encontrou? Que juízo estranho
é esse, né? E que o Mendonça estaria se sentindo perseguido com esse pedido. Bom, só para lembrar, ele pode negar, mas se for agravada a questão, isto é, se houver recurso, ele tem de submeter a turma, né? Mas ele quer, porque quer ficar com este caso. A Procuradoria é bastante eloquente. E depois o inquérito vazou para a Veja. Eu já vou falar, né? A PGR escreveu, né, que o seguinte: embora tenham sido identificados pagamentos feitos por Camilo Antunes a Roberta Luxinger, a representação, Camilo Antunes é o Careca, né? A representação da PF não menciona a conclusão de nenhum negócio entre o empresário e o poder público que pudesse sugerir o efetivo atendimento às pretensões que o grupo se propôs a agenciar. Até agora, cadê o crime aqui, né? A manifestação se refere a um dos casos, né, sob relatoria... Como é que é? Volta um pouquinho. Cadê o crime aqui? Sugerir o efetivo atendimento às pretensões que o grupo se propôs a agenciar. Até agora, cadê o crime aqui, né? A manifestação se refere a um dos casos, né, sob relatoria do André Mendonça. E aí, o documento é assinado por Indemburgo Chateaubriand Filho, vice-procurador-geral da República. Aí ele escreve o seguinte, referindo-se ao Careca do INSS, ao escândalo do INSS. Não há entre si nenhuma conexão lógica de causa e efeito, tampouco instrumental. Isto é, entre a roubalheira do INSS e essa investigação que tinha a ver com o troço lá do canabidiol. A única relação que possuem provém da origem do achado, mas se tratando aqui de mera casualidade. Esse é um aspecto absolutamente irrelevante para que se pretenda reunir as investigações. O que se reclama no caso, portanto, é a apuração autônoma, definida segundo as regras de competência aplicáveis a quaisquer novas ocorrências vindas ao conhecimento dos órgãos de persecução. Portanto, não tem nem que ficar no Supremo. Mas, sim, o relatório da PF vazou para a Veja, tem lá uma longa matéria, demonstra que a Roberta, sim, convive com Lulinha, que os dois têm contatos no governo, que sim, tentaram ali fazer negócios, mas não há, no documento vazado, nenhum negócio concluído, efetivamente realizado. Não há pessoa com prerrogativa de foro e nem há evidência de que Marcola ou... Eu vou falar uma coisa, tá? Marileu, beijo, querida. Reinaldo Azevedo é um dos únicos analistas jornalísticos que deixa claro o sabujo terrivelmente evangélico e da imprensa corporativa golpista, e vale ressaltar que Reinaldo não é de esquerda. O Reinaldo é muito moderado com o André Mendonça. O Nassif já tinha apontado que tinham problemas muito sérios na Polícia Federal, e o Lenny Streck já tinha me contado em entrevista para mim e para o Kiko Nogueira, e se o Toffoli estivesse certo. Eu não gosto do Dias Toffoli, gente. Sei de histórias horrorosas do Dias Toffoli. A questão é o seguinte: caíram na armadilha de atacar o Supremo Tribunal Federal. Olha a merda, a zerda que a gente se meteu. Estamos potencializando esse evangélico que quer ser o novo Sérgio Moro. O Reinaldo tá batendo no Mendonça só agora. Mas tinha problema lá atrás. Lá atrás tinha problema, gente. Vamos pingar, turma. Vamos mandar superchats. Bora. Que o outro tenha conseguido franquear o negócio. Negócio que, de resto, não foi feito, né? Mas, claro, isso vai alimentar a campanha eleitoral de Flávio, etc. Bom, isso é do jogo. O que não é do jogo é instrumentalizar a investigação. Ministro André Mendonça, quebre o sigilo de tudo, isto é, quebrar não, suspenda o sigilo de tudo. Desse caso, do caso do Dark Horse, daquele não vaza nada, né? Também do advogado Willer Tomás. Deixe que os brasileiros saibam tudo. Não queira saber tudo sozinho, né? E
de modo selecionado. É isso aí. Isso aí, vaza tudo então. Vazem tudo. Deixa tudo à mostra. Sabe o que é isso, gente? É uma grande bagunça de período eleitoral. É uma amostra que, quando a extrema-direita abandonar o lixo que é o bolsonarismo, porque Flávio é um candidato muito ruim. Flávio é um candidato com muitas capivaras. Flávio é um candidato que não consegue se explicar. Não para em pé o que ele faz. Como o Flávio Bolsonaro é um candidato muito fraco, eles vão voltar a toda com o antipetismo, que é da onde todos eles vieram, e vão gerar novos monstros. Tem muita discussão na eleição de 22 sobre 2030, sobre a sucessão do Lula e também sobre a sucessão da família Bolsonaro. Então os escândalos, eles vão se montando em cima disso. A Marileu mandou aqui, vale ressaltar ainda que vários jornalistas que afirmam ser de esquerda ou progressista, que se voltam contra a realidade, apoiam um sabujo dessa imprensa. Simples é ver quem blinda, exatamente. Reinaldo é um liberal, sempre foi, a crítica tem limites, sem dúvida nenhuma. Não, a minha crítica também tem limites, né? É isso. Daqui a pouco a gente vai receber um convidado que vai ter muito a dizer sobre isso. Rudy Nogueira mandou aqui, bom dia, o pessoal nos acompanhando aqui, agradecer Luciano Teixeira também conosco. Então é importante, gente, que vocês financiem o jornalismo independente, pinguem superchats, façam perguntas, participem aqui da nossa live. Isso é muito importante. A gente vai trazer ao longo da nossa transmissão também a matéria da newsletter Noites Húngaras, do Paulo Motorim, que novamente coloca o caso Dark Horse nas principais páginas. Então a gente tem que ir atrás disso. Peço para vocês a ajuda de vocês para manter o nosso trabalho em curso, tá, gente? Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!